dia. Vamos continuar, então, a nossa mentoria. Hoje é a nossa aula 6. Vamos começar a falar hoje sobre a recuperação funcional, né, o tratamento das disfunções do manguito rotador. Então, vou passar aqui para vocês a nossa aula, para nós começarmos a falar sobre essas lesões que são muito comuns na prática clínica e que a gente precisa tentar algum direcionamento mais específico para esse tipo de lesão, não achando que tratar lesões de ombro, principalmente de disfunção do manguito rotador, é apenas executar exercícios de rotação lateral ou rotação medial, que é o que a gente geralmente vê aí na prática clínica, né? Então, primeira situação, a gente vai sempre trazer o que nós temos de melhor evidência na literatura para a nossa prática clínica, que é o que nós fazemos atualmente aqui no consultório, principalmente, né? A gente está localizado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma capital, né? A gente tem uma clínica aqui bem completa, fiquem à vontade para vir visitar, né? Quando vocês, por acaso, estiverem por aqui. Primeira situação, pessoal, quando a gente vai começar a falar sobre manguito rotador e dor no ombro, antigamente, e aí vocês podem colocar aí, 2, 3 anos atrás, a terminologia sempre era síndrome do impacto subacromial, síndrome da dor subacromial, tendinopatia do manguito rotador. Só que nem sempre ocorrem impactos, né? Nem sempre essas dores são manifestadas no espaço subacromial. Então, a maioria dos autores, o Chris e o Martin Scott, eles fizeram esse trabalho, esse consenso, publicado na Physical Therapy Practice and Research, e eles preferiram, né, eles denominaram um termo mais específico que conseguia abordar, né, não somente disfunção de impacto específica. E aí o termo ficou essa, dor no ombro relacionada ao manguito rotador. Tá? Então é o termo que a gente vai adotar, que a gente está utilizando atualmente. Primeira situação, para a gente falar sobre complexo, para falar sobre ombro, tem que sempre lembrar da particularidade anatômica, né, mecânica, né, porque é um complexo formado por 4 articulações, não apenas uma. A maioria dos nossos pacientes acredita que o ombro é apenas a glenohumeral, né? Mas, na verdade, o ombro ele começa na esternoclavicular, passa pela cromoclavicular, aí sim temos a glenohumeral e lá atrás, na base de sustentação, uma das principais articulações desse complexo todo, que é a escápula torácica. Alguns autores consideram uma articulação fisiológica, outros autores não consideram uma articulação, mas é o único ponto de contato, é o único ponto de estabilidade que nós temos das outras 3 articulações do complexo. Então, cada uma dessas precisa ter movimentos harmônicos, sejam acessórios ou fisiológicos, para que a gente não tenha disfunção em nenhuma das outras 4, tá? A primeira pergunta que eu faço a vocês, a terminologia manguito rotador, será que ele realmente é só rotador ou ele também, além de ser rotador, ele é compressor, né? A gente tem muitas imagens, essa daí do livro muito famoso de anatomia, que nós conseguimos identificar os tendões completamente separados, bonitinhos, bem delineados, mas na verdade, quando você vai para a peça anatômica, as 2 imagens abaixo, você não vê nenhuma diferenciação de fibras de tendão do supra para o ínfra para o redondo menor. Na verdade, está todo mundo junto numa rede de miotendão, né? Em tecido conjuntivo todo emaranhado, e isso vai formar um torque, uma força de resultante de compressão. É lógico que existem as ações primárias de rotação, seja lateral ou medial, mas a principal ação, quando esses 2 grupos musculares contraem, é gerar uma força resultante de compressão, né? E essa compressão é que faz a coaptação da glenoide, da cabeça humeral na glenoide. E aqui está para vocês. Então, a imagem, a seta verde, a ação do músculo subescapular, peitoral maior,
que são os rotadores mediais, o grande dorsal também influencia. E em vermelho, a seta vermelha, os rotadores laterais, infraespinhoso, infraespinhoso redondo menor, gerando uma força resultante em azul de compressão, ou seja, tentativa de estabilizar a cabeça humeral dentro da glenoide. Uma outra terminologia, essa foi descoberta em 1993 e melhorada, vamos dizer assim, em 2008, que é o complexo cabo crescente do rotador. O que seria isso? O cabo crescente ele é uma estrutura fibrosa, que vai estar associada à estrutura de todo o manguito rotador. Ela tem uma formação mais curvilínea, com fibras transversas, um colágeno bem firme, bem espesso, e vai fazer a união dos tendões do supra, do infra e juntamente com o ligamento córaco-humeral. Tá? Tem ali aproximadamente 12 milímetros, isso já foi mensurado na ressonância. E isso faz o quê, pessoal? Esse complexo cabo crescente, ele funciona, os autores comentam que ele é como se fosse uma ponte suspensa. Então, as duas pontas, se as duas extremidades estiverem íntegras, esse colágeno estiver íntegro, e se você tiver uma ruptura no meio, você consegue manter a função. Tá? Então, isso justifica muitas vezes rupturas parciais e o paciente consegue executar a função do ombro ainda. Em relação à vascularização, o suprimento do manguito rotador ele vai ser proveniente de algumas artérias, artéria circunflexa anterior do húmero, um ramo da acromial, da artéria tóraco-acromial, e as artérias circunflexas do húmero que vai para a supraescapular e depois também para a posterior. Porém, quando a gente fala em vascularização tendinosa, existe uma dificuldade, logicamente, pelo tecido tendinoso já ter ele é mais pobre em relação à vascularização. E quando nós olhamos especificamente o tendão do supraespinhoso, que é essa imagem no quadrante inferior direito de vocês, olhem essa área branca, é uma área que não tem vascularização. E aí, todo mundo já deve lembrar da tal da área crítica de Codman, Isso foi descoberto lá em 1934. E justamente essa área que não tem vascularização no tendão do supra é a área que geralmente vai ser machucada, que vai ter a tendinite, que vai ter a ruptura parcial, que vai ter a ruptura total do supra. Tá? Então, é uma área que realmente não tem vascularização. E essa área, ela piora quando o indivíduo faz uma abdução acima de 90 graus. Quando ele está em adução, você tem um pouco ainda da vascularização. Quando ele faz a abdução, essa vascularização é perdida. Espaço subacromial, de novo, chama a atenção das imagens de anatomia, dos livros de anatomia, com espaço bem delineado, bonitinho, tendão, acrômio, ligamento, mas não, na verdade, não é tão simples assim. É um espaço muito pequeno, de 9 a 10 milímetros, com muita gente ali dentro. Você tem ligamento, você tem cabeça do húmero, você tem tendão, tá? Então, é muita gente para pouco espaço, vamos dizer assim. Vamos começar, então, a falar sobre movimento. A gente já entendeu um pouco sobre anatomia, agora a gente tem que observar movimento. Porque tratar ombro, a gente precisa gerar movimento, não tem outra função, não tem outro jeito. E para falar em movimento, os movimentos acessórios que ocorrem na articulação, principalmente glenohumeral, eles vão ser o direcionamento para o movimento fisiológico. Onde eu quero chegar? Se vocês olharem esse quadro em cima à esquerda, em que nós temos os movimentos fisiológicos numa coluna e movimentos acessórios no outro, para o paciente conseguir executar a flexão do ombro, ele precisa ter rolamento anterior e deslizamento posterior. Se o deslizamento posterior não acontecer, a flexão vai ficar delimitada. E aí a gente pode ter alteração mecânica que pode influenciar no surgimento de uma lesão. Tá? Então, sempre os movimentos acessórios precisam vir antes. Dá para se trabalhar movimento acessório na fisioterapia? Sim.
a gente tem a técnica de terapia manual, seja terapia manual ortopédica, osteopatia, Mulligan, Maitland, qual técnica vocês quiserem utilizar, desde que façam antes de executar o movimento fisiológico. A gente vê muitos casos de paciente com lesão de tendão de supra, evoluindo para capsulite adesiva, e o terapeuta tentando ganhar movimento fisiológico, flexão, rotação lateral, sem antes trabalhar os movimentos acessórios. É mais doloroso para o paciente, você não vai conseguir evoluir tanto assim na amplitude de movimento. Continuando, aí a gente já vai ter os mesmos movimentos fisiológicos e acessórios para as outras articulações. Para a articulação externo-clavicular, nós também temos. Para a escápula torácica, nós também temos. Então, rotação superior, inferior, tipping anterior, posterior, rotação medial e lateral. Isso tudo são movimentos acessórios que a escápula faz, que a externo-clavicular faz, para a gente conseguir ter o movimento mais fisiológico possível, tá? Quando a gente vai falar sobre epidemiologia, fatores etiológicos, aí a gente começa a entender um pouco mais as situações em relação ao tratamento do ombro. Número de procedimentos, para vocês terem ideia, número de procedimentos ambulatoriais de ortopedia nos Estados Unidos, de 1983, estava em 380 mil, 96 já foi para 31 milhões de pessoas, 2006, 57 milhões, e desses 57 milhões, 272 mil eram reparos de manguito, né? É uma lesão muito comum, é muito provável que vocês vão receber pacientes com esse tipo de lesão, tá? E saibam que atletas acometem bastante, principalmente a instabilidade anterior é a lesão mais comum em atletas, principalmente os atletas overhead. Tendinopatia do supra, uma incidência de lesão parcial, ela vai variar de 13% até 40%, por causa, em virtude, principalmente da pouca vascularização desse tendão. A média da faixa etária é adulto, de meia idade, e, logicamente, os atletas. Correlação clínica de radiologia é muito ruim, tá? Então, 16% das lesões, de todas as lesões musculoesqueléticas, está relacionada ao supraespinhoso e 40% das lesões podem ter sintomas persistentes por mais de um ano. Lembrando sempre daquela classificação clássica de Neer, né? Charles Neer, estágio 1, que a gente vai ter uma média de idade ali menor do que 25 anos, que é aquela fase de tendinopatia reativa, o processo inflamatório agudo, células de processo inflamatório, dor, perda de função. O estágio 2, que já acomete indivíduos de meia idade, 25 a 40 anos, em que você vai ter não mais presença do tendão inflamado, mas sim degenerado, né? E o estágio 3, que você, além de ter a degeneração, você já tem as rupturas intrasubstanciais, rupturas parciais, até as rupturas totais, né? E aí a gente já vai ter aqueles indivíduos com uma faixa etária um pouco maior. Porém, é lógico que é provável que vocês peguem pacientes novos, menos que 25 anos, com tendinopatia, né, crônica, ou rupturas, depende da atividade que esse indivíduo faz. Teoria de cadeia cinética, o que seria isso? Quando a gente vai falar em atleta, principalmente atleta overhead, que executa movimento acima da cabeça, teoria de cadeia cinética significa que é um sistema linkado, que vem desde o membro inferior, dos pés, passando pelo tronco, pela coluna, para o ombro, cotovelo e aí sim o punho para executar o movimento. Só para ter uma ideia, o movimento de ataque de qualquer esporte overhead, ele acontece apenas no ombro 21%, o restante é muito mais membros inferiores. Então, por isso que a gente tem utilizado muito trabalho de membro inferior para tratar o ombro, né? Então, tem que explicar isso para o paciente, porque muitas vezes ele acha que você está muito louco e não está entendendo a lesão dele. Mas esse sistema de linkado de miofacial é extremamente importante ser trabalhado e desenvolvido no paciente. E tem esse fenômeno de catch-up, que quando ocorre a quebra, né, desse sistema linkado, o paciente não consegue executar a transmissão de força do solo para todo o membro inferior, coluna, tronco, chegar até o ombro, e ele executa o movimento apenas no ombro. Isso gera sobrecarga e vai geralmente ocorrer a lesão. Fatores etiológicos.
a discinesia, na verdade a discinesia não, a hiperativação do trapézio superior, a dificuldade ou o delay, o atraso da ativação do serrátil anterior são fatores etiológicos hoje considerados para lesão do tendão do supra ou lesão do manguito rotador. Um exemplo clássico, a gente sempre fala assim, ó, se a gente tem a escápula aqui e a gente tem o trapézio superior e o serrátil anterior, esses dois precisam entrar em contração ao mesmo tempo para você ter uma rotação superior da escápula acontecendo. Quando existe a hiperativação do trapézio, essa escápula ela é superiorizada e você tem um delay da ação do serrátil anterior. Então, primeiro superioriza para depois rodar. E talvez esse movimento incorreto seja um dos causadores de sintomas no ombro. Tá? O pessoal tem estudado isso. Além disso, a evolução do ser humano também hoje é considerado um fator etiológico, porque vocês estão observando aí várias escápulas diferentes, desde lá do humano, orangotango, chimpanzé e gorila. E se vocês observarem, houve uma redução no tamanho da fossa do supraespinhoso, né? Isso é uma insuficiência estrutural para o músculo supraespinhoso, porque vai mudar o vetor de força. Então, a própria evolução do ser humano também foi acometendo mais a presença desse tipo de lesão. Discinesia, hoje está na moda falar sobre discinesia, mas a gente não sabe ainda se ela é muito mais, se ela é causadora ou se ela é uma consequência da alteração no ombro. Então, a gente tem que estudar mais e entender o porquê que acontece, né? Mas a gente tem trabalhos importantes, né, publicados na British Journal Sports Medicine, por exemplo, esse da Paula, da Kibler. Redução da ativação, alteração mecânica, isso pode gerar discinese, pode gerar injúria do manguito e vice-versa. Porém, não há relação entre causa e efeito, tá? A prevalência esse outro trabalho publicado na JOST mostrou que a prevalência de discinese escapular é semelhante em participantes sintomáticos e assintomáticos do ombro, né? Não necessariamente o paciente vai ter. Continuando, a prevalência de discinese, esse outro trabalho já é uma revisão sistemática de 2016. A prevalência de discinese escapular é maior em atletas de esportes overhead do que em atletas de esportes não aéreos. Ali no caso, vocês pegam o voleibol, é o pico de lesão, né, de discinese, passa para o beisebol, para o handball, para a natação e para o polo aquático e os outros esportes com menor quantidade. Mais um trabalho em relação à discinese. Discinese escapular não é um fator de risco para o desenvolvimento de dor e lesão no ombro em jogadores de beisebol do ensino médio. Então, para essa amostra, eles identificaram que a discinese escapular não necessariamente é um fator de risco importante. Aí começam os outros trabalhos. Esse daí mostrou o quê? Uma revisão sistemática com meta-análise. Mostrou que atletas de esportes aéreos, os overheads, com discinese escapular, tiveram um aumento de até 43% no risco de dor e lesão no ombro. Então, é no risco. Não significa que existe a presença da discinese, vai ter a lesão. Não, você aumenta o risco, tá? Portanto, não está claro, né, se a discinese está associada com dor e lesão no ombro ou se é um resultado da variabilidade normal do movimento. Continuando esse trabalho, o aumento do risco nos informa que há uma chance aumentada, mas não é garantia de que vai ocorrer, como a gente explicou. A presença da discinesia não garante que o atleta desenvolva dor ou lesão, nem a sua ausência. Lesões são multifatoriais e a gente precisa avaliar diversas causas, por isso que a aula passada a gente perdeu bastante tempo falando sobre a avaliação do complexo do ombro, né? Confiabilidade da avaliação da discinesia escapular é ruim até hoje. Esse consenso de 2013, também da Paula, do Kibler, uma relação direta entre sintomas de ombro e discinese escapular ainda é incerta. Quando você executa modificações na cinemática do movimento escapular durante os movimentos do braço,
estão relacionados à dor do ombro, né? Então, uma revisão sistemática mostrou isso, que você fazer testes, aqueles testes que a gente mostrou de escápula, quando você coloca a mão e auxilia o movimento, isso pode sim aliviar o sintoma do paciente com cinesia, com cinese. Esse trabalho é muito interessante, foi publicado na Physical Therapy Sports em 2018. Opa, passou aqui. O que eles demonstraram? Quando eles submetiam esses atletas nadadores a um esforço máximo de 3 minutos, já ocorria uma alteração da cinemática escapular com redução da ação do serrátil anterior. 3 minutos apenas. Só que eles não sabem dizer ainda se essa alteração na dificuldade de ativação do serrátil anterior vai ocorrer uma repercussão clínica, né? Eles não sabem dizer isso ainda. Alteração por adaptação aguda ao exercício ou correspondente a um fator de risco de lesões no ombro de nadadores. Então, a gente tem que avaliar realmente os nossos atletas, os nossos pacientes. Discinesia, esse trabalho publicado na Physical Therapy, discinesia é um fator de fraqueza, instabilidade ou a falta de controle motor, né? Que, ao nosso ver, é uma saída mais interessante. Será que realmente é só uma alteração de movimento ou é uma alteração de controle articular? De propriocepção, sinestesia, artroestesia, né? Que é o controle sensório-motor sobre tudo isso. Continuando, a escápula funciona como uma estrutura de tensibilidade, porque ela transmite, né, toda a absorção, toda a força e transfere essa energia para o cotovelo e para o punho para executar o gesto. A presença do GIRD, que é o déficit de rotação medial, é sim considerado um fator etiológico, tá? Existe uma alta associação da presença do GIRD com a presença da lesão do manguito rotador. Causas do encurtamento do GIRD a gente já comentou na aula passada, mas principalmente encurtamento da cápsula posterior inferior e dos músculos rotadores laterais do complexo do ombro. E aí, quando você tem um déficit de rotação lateral, déficit de rotação medial em relação à rotação lateral, você vai ter desequilíbrio acontecendo e isso precisa ser equilibrado nos trabalhos de mobilidade. Mais um fator etiológico, desequilíbrios musculares. Não estou falando em fraqueza, estou falando em desequilíbrio, né? Desequilíbrio precisa ser mensurado. Quando a gente tem desequilíbrio muscular, e aí os trabalhos têm mostrando, a razão fisiológica de rotador medial para rotador lateral, ela vai estar em torno de 0,6 até 0,8 para pessoas que não são atletas, né? E quando nós temos esses desequilíbrios, principalmente diminuição nesses valores de 0,6 a 0,8, pode reduzir a força excêntrica de rotadores laterais, né? E aumentar a força concêntrica de rotadores mediais. Isso tudo gera desequilíbrio que vai gerar instabilidade, que pode gerar lesão, tá? Então, é um fator a mais aí etiológico. A gente costuma mensurar esses desequilíbrios musculares com dinamômetro, seja isocinético ou dinamômetro isométrico, que a gente consegue calcular força, quilogramas força, né, da musculatura rotadora lateral e rotadora medial. Em relação à avaliação fisioterapêutica e tratamento, entendemos como é a anatomia, entendemos como é a mecânica desse complexo, entendemos os principais fatores etiológicos. Não são só aqueles, tá? São inúmeros, mas a gente tem os principais. A avaliação fisioterapêutica é extremamente importante, nada é diferente do que vocês aprenderam na graduação, inspeção, amplitude de movimento, palpação, escalas de avaliação, testes funcionais, nós abordamos isso na aula passada, avaliação da força muscular com dinamômetro, exames de imagens nos ajudam, tá? Eles não são 100% necessários, mas eles nos ajudam a direcionar a prática clínica. Avaliação, aquela inspeção básica, observar movimento, observar alteração postural, observar hipercifose, protusão cervical, isso tudo a gente vai observar. Pontos de tensão já na palpação, fazer a palpação desses pontos para identificar se o sintoma
do paciente é em virtude da presença desses pontos de tensão. Mensuração de encurtamento do peitoral maior, peitoral menor. Calcular esse índice do músculo peitoral é importante, porque a presença, o valor menor que 7,44 influencia nessa protusão de ombro que reduz o espaço subacromial, que pode gerar um fator etiológico, tá? Faltam estudos, esse trabalho publicado na Physical Therapy in Sports, em 2017, faltam estudos de qualidade avaliando a confiabilidade intra e interexaminador nos testes de observação visual, correção manual, exame de estrutura adjacente quando vocês vão avaliar, principalmente a discinesia escapular, tá? Outro trabalho, por que a gente fala, pessoal, observe o peitoral menor, porque tem muitos trabalhos mostrando, esse é um deles, que o encurtamento do peitoral menor e trapézio superior aumenta a probabilidade da discinesia escapular, né? Incluir a avaliação do comprimento desses dois grupos musculares como parte do tratamento, da rotina de exame é importante. Outra situação, o grande dorsal, a rigidez do grande dorsal também pode gerar uma alteração na rotação ascendente, rotação medial e inclinação posterior da escápula. Então, avaliar esse grupo muscular também. Em relação à escápula, a gente comentou também na aula passada, em relação à discinese, que é a presença de dor, e a discinesia, que é só a presença de alteração do movimento sem dor, né? Os termos mais atuais que o pessoal tem utilizado, SIC, só que existe um consenso de avaliação da discinesia e da discinese. Escalas de avaliação, eu trouxe aqui números para vocês, que a gente tem utilizado, a WORC, a DASH, o SPAD e a UCLA. Todas têm validação e tradução para o Brasil, para o português, tá bom? Então, vale a pena a gente utilizar com os nossos pacientes para nós termos alguns critérios para retorno ao esporte ou para alta do paciente. Testes funcionais, eu trouxe aqui alguns para vocês, CK-Quest, o Shot Put Test, o Push-Up Claps, o Slide Hold Rotation, Line Hops e o Overhead Snatch. São testes funcionais que os pesquisadores estão estudando para que nós consigamos ter mais dados de função, para conseguir saber se esse atleta ou se esse paciente já tem uma função do ombro e não apenas avaliação de força com dinamômetro, por exemplo, que é o próximo item que a gente faz em relação à avaliação do paciente. A gente não avalia força com teste manual, tá? Isso é prova de função apenas, mas a gente avalia com dinamômetro, e a dinamometria isométrica é um dos equipamentos com custo-benefício muito vantajoso, né? A gente usa regras de predição de 1RM. No caso, eu particularmente utilizo a de O'Connor, que é a primeira. Eu tenho essa regrinha já pronta, então eu calculo, eu faço a mensuração da força do rotador lateral, por exemplo, já boto na fórmula, ele já me calcula a RM, já me calcula a força máxima, já me calcula a quantidade de repetição, de série que eu preciso executar para o meu paciente. Chave do tratamento, então, esse trabalho do Kevin Wilke é sensacional, em 2016, e ele e os outros autores colocam que a chave para tratar o ombro é mobilidade adequada de todo o complexo do ombro, uma base escapular funcional, não é forte, é funcional, estabilidade dinâmica e controle sensório-motor eficiente e importância do core, quadril e membros inferiores. Então, são 4 elementos chave para se tratar o complexo do ombro atualmente. Mas eu não sei o que fazer. Usa esse algoritmo da Coles 2013. Você tem a perda de controle muscular e performance. Controle muscular vai fazer contração, vai fazer força de compressão, vai fazer trabalho de neuromuscular, ou vai trabalhar força, ou vai trabalhar mobilidade e alongamento, tá? Terapia manual, alongamento em casa, ou seja, existe um fluxograma pronto já para a gente saber o que fazer. Trabalho 2017,
Cadeia cinética fechada ou cadeia cinética aberta, comparação de 3 exercícios para recuperação do manguito rotador. Independente se a cadeia é aberta ou cadeia fechada, a mobilidade com bastão tem uma redução significativa na função, né? Nesse caso, eles usaram o questionário de SPAD, tá? Poucos estudos randomizados enfocam a escápula como foco de tratamento da síndrome do impacto, e esses dados são inconclusivos, isso é uma revisão sistemática mostrando isso também. Esse trabalho da Paula Camargo, publicado na JOST, mostrou que a adição da terapia manual no ombro ao protocolo de exercícios não forneceu benefícios adicionais para melhora de dor e função em indivíduos com síndrome do impacto subacromial. Tá? Então, dá para se pensar em colocar ou não, por mais que hoje o consenso recomenda a utilização de algumas manobras de terapia manual quando você identificar a perda de mobilidade, independente se for cervical, torácica ou articulação complexa articular do ombro. Mais um fator, a diminuição da força de abdução e rotação lateral estão associados à ruptura do supra em indivíduos com dor no ombro, tá? Então precisa trabalhar especificamente o rotador lateral e abdutores na fase final. Vamos usar recurso físico? Dá para se usar o laser de baixa intensidade? Dá para se usar o ultrassom terapêutico? Dá, desde que calculemos dosimetria. Eu já falei isso diversas vezes. Não adianta a gente achar que 1 ou 2 pontos de fotobiomodulação com a densidade de energia colocada no equipamento vai ser suficiente para promover um reparo do tendão. A gente tem que calcular. A recomendação vai estar em torno de 15 a 20 joules de energia total, tá? E ultrassom vocês vão precisar calcular a dosimetria, porque eu não consigo falar aqui um valor, porque o paciente de vocês talvez seja totalmente diferente. Comparação de modalidades que eles chamam de modalidades passivas, TENS, gelo, infravermelho, enfim, inúmeras modalidades passivas com modalidades ativas, conceitos mais atuais. É lógico que modalidades ativas são muito mais eficientes para se tratar um complexo do ombro com uma síndrome da dor do ombro. Correção consciente da orientação escapular aumentou a ativação das 3 porções do trapézio sem alteração na razão entre elas, e esse é mais um paper que nos mostra que você, na frente do seu paciente, você não pode estar prestando atenção no celular, no WhatsApp, você tem que estar prestando atenção na qualidade do movimento. E quando você gera qualidade de movimento e correção consciente dessa irregularidade de movimento do seu paciente, existe melhora, existe informação correta chegando no sistema nervoso central e a execução do movimento passa a ser mais correta, tá? Feedback visual é uma forma de se utilizar para correção de movimento, então geralmente você pode fazer um trabalho no espelho, aqui no caso os caras usam câmera, enfim, como você preferir. Terapia manual miofacial funciona? Sim, a gente tem trabalhos mostrando que liberação de trapézio superior, porção de deltoide, pontos de tensão de trapézio, mobilizações, glides anteriores, inferiores, isso tudo pode ajudar no controle da dor, não é um tratamento, isso nos ajuda, tá? E aí os exercícios de fortalecimento, se houver fraqueza, sim, fortaleça. Agora você precisa calcular RM, não adianta achar que resistência elástica vai estar fortalecendo, porque não vai. Isso aí é trabalho de resistência, você vai estar trabalhando resistência muscular localizada. Para se trabalhar força, lembrando, existe uma razão de rotador medial para rotador lateral. Se eu não equiparar, principalmente o ganho de força do rotador lateral, eu vou continuar tendo desequilíbrio muscular. E a maioria das vezes, pessoal, as ativações de infraespinhoso, subescapular, supraespinhoso, eles não acontecem em rotações. Eles acontecem com outros tipos de movimento e não apenas exercícios de rotação.
podem ser utilizados sem problema algum, mas não fiquem focados apenas em exercícios de elástico, de rotação no espaldar ou com caneleira. Começa a aumentar a gama de movimento desse complexo, porque a gente não trabalha só a 0 graus, né? Os nossos pacientes executam amplitudes de rotação em diferentes angulações do ombro. Para quem trabalha com handball, já tem esse trabalho publicado na Physical Therapy Sports do ano passado, mostrando algumas variações de exercícios para esses atletas como forma de prevenção, né? Como forma de trabalho de força para evitar um fator de risco, que é a fraqueza muscular. E não esquecer sempre dos membros inferiores. Então, como Kevin Wilke falou, a chave do tratamento está tal, e core, tronco, membro inferior. Então, precisa se trabalhar membros inferiores dos atletas overhead, senão a gente não faz um tratamento completo, né, do manguito. E aí, alguns exemplos de imagens de vocês podendo dificultar os exercícios da fase mais fácil para a fase mais difícil, até a gente ter critério de alta e retorno ao esporte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que travou. Mas acho que era isso. A gente tinha aqui. Para finalizar, a gente tem sempre que lembrar que o atleta ou o paciente ele tem uma capacidade e ele tem uma demanda. Se essa demanda for superior à capacidade, independente se ele tem força, se ele tem amplitude de movimento, são fatores de risco que vão gerar lesões. Então, a gente tem que aprender a correlacionar capacidade e demanda e entender que o tratamento ele é por fases, né? E cada fase é extremamente importante. Nunca achar que fortalecimento é 100% do tratamento, tá? A diferença entre veneno e remédio é a dose. O tendão, ele gosta de carga. Saibam disso. Ele gosta de carga, porém na dose certa, tá? Ele é bastante traiçoeiro. Quando você dá muita dose, acha que o exercício está muito fácil, começa a aumentar a carga ou aumentar a repetição, aí ele te reclama, né? Então, na dúvida, erra para menos, bota menos dose aí. Certo, pessoal? A gente continua, então, a próxima aula falando sobre as disfunções dos membros inferiores. Continua com a gente. Até logo!